qualquer meio de comunicação, em algum nível, né, em algum momento, ele vai acabar falando ou abordando o assunto política, né? O jornalismo ele tem uma conexão muito forte, né, com a política, e o cinema também tem essa conexão. Então, a ideia desse vídeo é falar sobre jornalismo político no cinema. Não é possível, né, a gente já entrar direto no jornalismo político no cinema sem falar ou fazer uma introdução sobre o jornalismo geral, né, no cinema, né, que também é conhecido como newspaper movies, né? O pessoal gosta de classificar, né? Então, newspaper movies. Essa conexão entre cinema e jornalismo, ela já existe, né, desde os primórdios do cinema, né? Então, desde o cinema mudo, inclusive, né? Existem inúmeros, né, exemplos, né, que são filmes, né, que trazem o universo, né, do jornalismo, né, mostrando, enfim, conflitos, né, éticos, morais da própria profissão, né, e até trabalhando com visões positivas e negativas, dentro de todo esse número enorme, né, que a gente tem de exemplos. O que eu vejo é que é uma profissão que ela é boa de ser retratada, né, para alguma narrativa, né, algum filme, porque você pode tanto associar, né, o filme, né, com uma narrativa mais de investigação, né, de aventura, de expor, né, alguém poderoso, enfim, né, mas também você também pode trabalhar a parte dramática, né, que seria um lado mais ruim, talvez até trazendo personagens mais arrogantes, o sensacionalismo também, né, que a gente vê muito aí no jornalismo em geral, né, então dá para se trabalhar bastante com isso, tanto ter, né, o jornalista, né, mais que vai em busca da verdade, quanto o jornalista mais vilão, né, vamos dizer assim. Então, tem bastante, tem um prato cheio aí para diversos tipos de narrativas a serem criadas, né? Por isso que a gente tem, talvez, bastante, né, muitos exemplos, né, que tem, né, que falam, que abordam, né, que tem como pano de fundo o jornalismo, né, até obras bem consagradas, né, icônicas dentro do cinema. Um exemplo clássico é um dos maiores filmes, né, da história do cinema, Cidadão Kane. Todo cinéfilo conhece esse filme, já assistiu. A gente tem A Montanha dos Sete Abutres, né, do Billy Wilder, também como um exemplo bom, né, um exemplo clássico. Cinema nacional, né, tem até alguns exemplos, Boca de Ouro, né, dos anos 60, que tem o Jesse Valadão aí, né, no elenco, ele também é um exemplo. O Rede de Intrigas, né, do Lumet, que é aí dos anos 70. A gente tem o Informante, né, do Michael Mann, pensando aí realmente em grandes diretores, né, que já alguma vez já abordaram, né, algo relacionado a jornalismo, né, dentro do cinema, né. Se a gente pegar também um pouco mais recente, né, o Quase Famoso do Cameron Crowe, não tão recente, né, já tem aí mais de 20 anos, mas é interessante, é um jornalismo mais musical, né, vamos dizer assim, e até a gente pode trazer exemplos, né, de comédia, né, comédia escrachada, né, que também trouxe o jornalismo, né, como dentro da sua narrativa, que é o Âncora, né, do Will Ferrell. Ou seja, tem o Spotlight, né, também mais recente, que ganhou Oscar, inclusive, né, na década passada. Então são vários exemplos que a gente tem aí, né, de obras envolvendo o jornalismo, né? E aí, como eu falei, né, o jornalismo geral, né, com assuntos diferentes, né, que pode ser desde escândalo, né, é, sexual, né, de abuso sexual na igreja, como é o caso do Spotlight que eu estava falando, como outras, né, outras formas de abordar. Né? Então, como eu falei, uma infinidade de exemplos desde o início do cinema. E aí, dentro do jornalismo no cinema, e a ideia desse vídeo é falar um pouco mais sobre o jornalismo político no cinema, que aí é algo mais nicho, né? A gente não tem tantos exemplos assim, mas a gente tem sim bons exemplos, né? E com estruturas diferentes. Né? Então, até mais recente, a gente teve, né, o Spielberg, né, fez o The Post, né, foi aí, inclusive na década passada, não faz tanto tempo, né, alguns anos, nos anos anteriores, né, o Frost Nixon também, aí já com uma pegada mais de drama, né, então estruturas diferentes, né, tanto The Post quanto o Frost Nixon. E aí, só que minha ideia, na verdade, é falar um pouco mais sobre dois excelentes exemplos, né, que também mostram um pouco de estruturas diferentes. Né? Um deles é o Todos os Homens do Presidente, que é de 76, do Alan J. Pakula, e também o Boa Noite e Boa Sorte, que é um pouco mais recente, que é do George Clooney. Né? Então, são dois grandes exemplos, né, de jornalismo político no cinema,
porém com ritmos, né, ou com estrutura diferente, são estruturas diferentes. Tá? Todos os Homens do Presidente é um filmaço, né? Bom, todo cinéfilo também já assistiu esse filme. Eu revi até recentemente. Realmente um filmaço. Ele não é datado. Ele continua bem poderoso, assim como filme, né? Como estrutura, como narrativa. Ele já é um filme mais manjado, né? Inclusive usado bastante, né? Em cursos, né? De jornalismo, enfim, em faculdade de jornalismo, ele é muito usado, né? Principalmente por mostrar bastante aí o dia a dia, né, do que é, né, um jornal, né, no caso é o Washington Post, o dia a dia e como era feito também, né, um jornalismo mais investigativo, que é, né, o ritmo, né, desse Todos os Homens do Presidente. Então, para quem ainda não conhece, né, Todos os Homens do Presidente, ele tem uma trama que tem como base o escândalo de Watergate, que aconteceu no começo dos anos 70, nos Estados Unidos, né, e que, né, acabou derrubando, né, o segundo mandato do presidente Nixon na época, né? Então, ele começa já, né, com essa ação, né, que vai se tornar o escândalo de Watergate, que foi em 72, né, dentro lá do Comitê Central, né, do Partido Democrata, né, que ficava, né, no conjunto ali dos prédios de Watergate, em Washington. Ele foi invadido, né? Então, o intuito dessa invasão era colocar grampos, né, enfim, escutas telefônicas, e foi realizado pelos adversários, né, dos democratas, dos republicanos, que era, né, exatamente o partido do Richard Nixon, né? Então foi um grande escândalo, né, americano, enfim. E aí o filme parte dessa ação em si, né? E a partir disso, né, tem uma investigação bem minuciosa, né, aí capitaneada, né, pela uma dupla de jornalistas, né, que é o Bob Woodward, né, interpretado pelo Robert Redford, e o Carl Bernstein, que é interpretado pelo Dustin Hoffman, né, que estão excelentes aí nesse filme, né? Então eles fazem essa investigação, né, lutam até contra os próprios editores, enfim, né, para colocar a visão deles, enfim. E a investigação ela vai, né, crescendo, né, tem um ritmo realmente de investigação, né? Essa é um pouco da narrativa dele. E o curioso é que ele foi lançado, né, é um assunto bem provocativo, né? Ele foi lançado próximo do próprio escândalo, né? Porque a gente está falando aí do começo dos anos 70, o filme foi lançado em 76, né? Então, o time bom aí, né, para ser lançado. Então, como eu falei, né, esse filme ele tem essa estrutura, né? Como tem outros filmes de jornalismo, né? Que é da investigação, de criar tensão. E esse filme faz isso, tá? Ele tem uma história bem complexa, polêmica, né, para ser retratada no cinema. E tem diversos twists, né, dentro do roteiro, né, pouco respiro, né, porque você vai acompanhando, até porque o filme tem mais de 2 horas e ele passa muito rápido, né, porque tem muita tensão, né, no filme, tem uma dinâmica excelente mesmo. E como eu falei, né, não tá datado, apesar, né, de a gente tá falando, né, de um filme que explora o dia a dia, né, do Washington Post, né, de um grande jornal, e tá bem longe da nossa era de hoje, né, da era digital, né, então, assim, eles estão lá, né, fazendo ligações para conseguir as informações, né, então não existe, né, uma época que não existia o Google, né, então é bem interessante você acompanhar, né, o retrato dessa época de como era, né, como se fazia a investigação dentro de um jornal, é bem interessante. E um outro ponto também é que, para mim, eu adoro esse filme e o final, para mim, ele é genial, né? Ele fica, não é spoiler isso, mas ele tem como se fosse um anticlímax, né? Super interessante, né? Fica quase de 2 a 3 minutos ali, né? Um barulho de uma máquina de escrever, né? Onde os dois jornalistas estão escrevendo. Ele fica 2 minutos assim, só nesse ponto para finalizar. Realmente como se fosse um anticlímax, principalmente se a gente considerar que o filme ele tem um ritmo bem acelerado, né? Então, e aí você tem e eu acho genial esse final, né? Esse filme aí que a gente pode até considerar como um thriller mesmo, né? Chief Justice will administer the oath of office to the President of the United States of America, Mr. Chief Justice. E por outro lado, a gente tem um outro exemplo, que é também um grande filme, que seria, vamos dizer assim, um outro lado da política, né, no cinema, né? É um ritmo bem mais cadenciado, que é o Boa Noite e Boa Sorte, né? Que ele está muito mais focado no drama, né, e no texto, né, porque tem bastante diálogo, do que propriamente na ação,
como a gente estava vendo que a gente viu, né, no Todos os Homens do Presidente. Ele é um filme mais recente, de 2005, é como se fosse realmente uma obra mais autoral, dirigido pelo George Clooney, foi o segundo filme que ele fez, tá? E para mim, bem usado, né? Não só por ter sido o segundo filme dele, mas é bem fora do padrão, né, de Hollywood. Né? Ele, como já um astro, né, de Hollywood, fez um filme fora do padrão. Talvez, né? Até você já é uma pessoa, né, um astro, né? Talvez ele já tinha um pouco mais de carta branca para poder fazer um filme diferente. E fez, né? É ousado no sentido de ser um filme que tem uma temática mais voltada até para o público dos Estados Unidos, né? Uma temática até meio monótona, se a gente for pensar bem, e uma escolha de fotografia preto e branco, né? Também fora do padrão aí de Hollywood, mas o filme acerta bastante nesse sentido, né? Então, bom, a história desse filme, né? Ela, para quem não conhece, ela se situa nos anos 50, né? Mostra a época aí de caça às bruxas, né? Do senador imposta, né? Pelo senador Joseph McCarthy, que explorava a ideia de que supostos comunistas estariam infiltrados na sociedade, né? Na sociedade americana, né? Então aí quem eles acusavam, né, perdiam bastante, poderiam perder, né, seus empregos, né, perdia a liberdade, enfim, eram humilhados. Então era um cenário bem de insegurança, né? Que o filme foca, né, além de ter esse pano de fundo, é a rede televisiva CBS, né, principalmente pelo âncora, né, que é o Edward Murrow, né? E aí você tem a sua equipe, que uma das pessoas da equipe lá tem o Robert Downey Jr., né? Tem o próprio George Clooney também que faz parte dessa equipe, mas o foco está nesse âncora, né? E nessa ideia, né, de que a CBS resolveu desafiar, né, esse cenário, né, do McCarthy, né, do senador, né? Então até aconteceu o embate entre os dois, né, dentro do filme. É bem interessante, mas é um apelo mais dramático. Mas é como eu estava falando, né? Então você tem uma fotografia preto e branco ótima, né? Tem um design de produção sensacional, né? Bem retratado aí da CBS dessa época, né? E os enquadramentos também, né? Que são ótimos, porque você tem enquadramentos, né? Até com câmeras mais displicentes, né? Que dá um tom mais de documentário mesmo, né? Então que torna aí o filme bem interessante. We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night and good luck. Bom, e aí, então, são esses dois exemplos, né, que eu estava comentando, né, e como eu já falei, né, a principal diferença entre eles é realmente em relação à estrutura, né, então você está falando Todos os Homens ser uma narrativa investigativa e o Boa Noite e Boa Sorte mais um drama, né, com bastante texto e diálogo, né, então são dinâmicas diferentes e também há uma diferença em relação ao próprio encontro, né, ou embate, né? Então, assim, Todos os Homens do Presidente, você não tem esse embate direto com o presidente, sim com o governo, né? No caso do Boa Noite e Boa Sorte, você tem esse conflito já direto, né? Tanto do Edward Murrow, que no caso representava, né, a CBS, com o senador, né? Então, assim, a gente tem essas diferenças, assim, diretas entre esses dois filmes, né? Mas, conceitualmente, a gente tem algumas semelhanças, né? Então, se a gente for pensar bem, os dois partem aí de momentos políticos bem importantes, né? Um deles aí, né? Claro, né? O escândalo de Watergate, que vai gerar, né, a renúncia do Richard Nixon, e um outro momento político super importante no cenário americano, que é essa época das da caça às bruxas, né? Que é esse medo, né? Essa insegurança aí do comunismo, né? Da época da Guerra Fria. Então são dois momentos importantes, né? Então conceitualmente a gente tem essa semelhança. E ambos também usam imagens, cenas de arquivo também dos principais, né? No caso, o Richard Nixon também é usado nos Homens do Presidente com imagens, né, e cenas reais, né? E no Boa Noite e Boa Sorte também, né? Então a gente também vê isso, né? Então ninguém interpreta o Richard Nixon em um e ninguém interpreta o Joseph McCarthy no Boa Noite e Boa Sorte. Então a gente tem também essas semelhanças, né? E é curioso também a gente ver que, e aí trazendo uma análise mais até para o nosso cenário atual, né, que em ambos os filmes a gente vê a mesma coisa, né, de relação, né, de políticos poderosos, né, com a imprensa, e que a gente vê e continua a mesma coisa também no Brasil, né, ou até no mundo, né. Então governantes aí, quando eles são colocados contra a parede, eles tendem a desacreditar, né,
e tendem a criar, né, um embate direto, desacreditando essa informação, né, e acontece nos dois filmes, né, pode até censurar, enfim. Então a gente vê isso bastante hoje em dia, então são temas até atuais. We will not walk in fear one of another. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent. Enfim, essa foi uma passada aí humilde, né, sobre trazer um pouco esse tema aí de jornalismo político no cinema, né, focando um pouco mais nesses dois ótimos exemplos com estruturas diferentes, né, que é o Todos os Homens do Presidente e o Boa Noite e Boa Sorte, né, dentro desse, vamos dizer assim, subgênero, né, então é um gênero dentro até do jornalismo no cinema, dentro do newspapers movies, né, se a gente assim pode dizer. E foi ótimo falar, né, sobre esse assunto, espero que vocês tenham curtido, deixem aqui aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, caso você não esteja ainda inscrito, deixe seu comentário, sua crítica, né, sua sugestão também, sempre bem-vindo. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook, no Instagram, e vale lembrar que para nos ajudar aí a manter, né, desenvolver esses conteúdos, visita aí a nossa página de financiamento coletivo, que é o apoia.se/Formiga Elétrica. Faça aí a contribuição que você achar válida também para a gente manter aí esses conteúdos. É isso, valeu e aí até a próxima.